Hoje é dia do Diego Amorim trazer aquele resumo musical da semana. Vamos a ele, Diego. Vamos lá, Nonato. Olha, esse resumo é colaborativo, hein? À medida que eu vou falando aqui as notícias principais da semana, vocês podem imaginar aí também, Nonato, Tebas, pensar em alguma música. O nosso ouvinte também pode sugerir pelo chat, ao longo da semana também. Essa é uma forma da gente, de maneira um pouquinho mais leve, com o jeito Nova Brasil de ser, esse jornalismo com borogodó, tentar relembrar quais foram os principais fatos da última semana, com um pouquinho de humor, com um pouquinho de leveza, que a vida já é dura demais, né? Eu começo com o aniversário de um mês aí da fuga daqueles 2 criminosos da facção criminosa Comando Vermelho, lá da Penitenciária de Segurança Máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Completou-se então aí um mês dessa fuga. Ricardo Lewandowski, que é o ministro da Justiça e da Segurança Pública, deu uma submergida, não sei se o nosso ouvinte da Nova Brasil percebeu, ele falou bastante ali no início, depois ele silenciou, está aí nos bastidores, as forças de segurança todas, nacionais e locais, estão ainda empenhadas lá nas buscas desses 2 fugitivos. Eu tenho uma opinião pessoal que eu espero completamente que eu esteja errado, eu acho que eles estão longe, esses 2 fugitivos, não fugiram de uma cadeia de esquina, fugiram de uma penitenciária de segurança máxima. Até li recentemente, nessa semana, que há uma suspeita de que o Comando Vermelho teria facilitado na fuga. Suspeita? É óbvio que uma fuga dessa não é da noite para o dia, não é somente porque era carnaval, como disse o ministro Ricardo Lewandowski, é uma fuga planejada. Os caras fugiram de um lugar que foi criado e construído para não haver fuga. Fato é que há um mês estão procurando esses 2 criminosos e nada até agora, a despeito de algumas pistas, de alguns rastros que surgem ali, e eu torço muito para que eu esteja errado e que esses 2 criminosos sejam capturados o quanto antes. Mas olha, Tebas, Nonato, essa é fácil, hein? Eu tive acesso, uma brincadeira, claro, aqui dentro do resumo musical, mas eu tive acesso a um áudio que vazou aí, ó, dos 2 criminosos antes deles fugirem. Um olhou pro outro e cantou assim, ó, vamos fugir. Vamos fugir. Deste lugar, baby, vamos fugir, tô cansado de esperar. E aí eles foram-se embora pela mata ali nos arredores da penitenciária de segurança máxima de Mossoró. Outra notícia dessa semana é que começou a chamada janela partidária. O que é a janela partidária? É um prazo ali em que parlamentares podem trocar de partido sem serem punidos. No Brasil existe a chamada fidelidade partidária. Se você é eleito por um partido, você não pode trocar de partido porque você foi eleito por um partido, dentro, em tese, de uma bandeira, de um conjunto de ideologias e tudo mais. Quando você é eleito por um partido, o dinheiro do fundo partidário vai ali, uma fatia dele, para aquele partido, porque você foi eleito por aquela sigla. Então, nessa janela partidária, que ela é aberta 7 meses antes da eleição, no caso nós temos eleições municipais em outubro deste ano, os parlamentares podem trocar sem serem acusados de serem infiéis. Então, os vereadores já podem trocar de partido, isso vai acontecer até o dia 5 de abril, e aí acontece muito nesse momento da janela partidária, viu, Nonato, Tebas, a concretização da traição. Aquele relacionamento que já esfriou, que já está desgastado, que os caras já não olham mais um na cara do outro, e chega a hora da janela partidária, é a hora de dizer adeus, dizer, ó, beijo, tchau, tô indo embora, foi bom. Mas nesse caso, o cara foi eleito por aquele partido, então foi o melhor dos erros desse cidadão ou dessa cidadã, vereador, vereadora. Então, em homenagem a Roberto Carlos, ao rei Roberto Carlos, que vai cantar aqui em Brasília nesse fim de semana, em 2 shows, sábado e domingo, eu imagino esses vereadores que estão trocando de partido, olhando para os presidentes de partido que estão indo embora e cantando assim, ó. Essa é difícil de cantar, o ouvinte vai ter que me ajudar. Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive, o mais complicado e o mais simples para mim, Nonato. Eu já lembrei de outra também. O melhor dos meus erros e por aí vai. Diga, Nonato, solta o vozeirão, vai. Eu lembrei de uma do Calbi Peixoto, chamada Loucura, que diz assim, eu fui traído por você, covardemente. E essas coisas acontecem por aí, naturalmente. É isso aí, acontece. Ó, fui eleito aqui pelo PT, mas agora tô indo pro PL. Beijo, tchau, a vida é assim mesmo, né? Outra notícia dessa semana é que a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, aprovou a chamada PEC, Proposta de Emenda à Constituição Antidrogas,
que criminaliza o porte de qualquer quantidade de drogas ilícitas. E todas as notícias, o nosso ouvinte deve ter visto aí, quem acompanha o noticiário, era assim: em reação ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, CCJ do Senado aprova a PEC antidrogas. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal está discutindo esse tema das drogas também, e aí de novo surge aquele dilema, aquele embate entre parlamento e judiciário, entre os dois poderes, legislativo e judiciário, em que o legislativo acusa os ministros do Supremo de estarem legislando, ao passo que os ministros do Supremo dizem que os parlamentares não estão legislando, então eles têm que fazer alguma coisa. Mas o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é o autor dessa proposta, está sendo acusado aí de mandar um recado para o Supremo Tribunal Federal. Eu vou fazer uma homenagem aqui a Marília Mendonça, aquela cantora jovem, belíssima, sertaneja, que morreu num acidente trágico de avião. Então, eu soube que Rodrigo Pacheco gravou um áudio para o Luiz Alberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, negando, mas se posicionando aí em relação à PEC antidrogas. Ele cantou assim, ó: isso não é uma disputa, eu não quero te provocar. Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer, hoje a farsa vai acabar. Ao mesmo tempo que tá dizendo que não é uma disputa, o Pacheco tá dizendo, ó, mas eu sei que vocês estão aí há mó tempão tentando avançar com essa história das drogas e a gente precisa se posicionar aqui também. Para caminhar para o fim, tem ele sempre, quase toda semana, no resumo musical da semana, Arthur Lira, presidente da Câmara, e ele quer o quê? Dinheiro. Arthur Lira quer controlar o orçamento de 2024. Então a notícia dessa semana de bastidores é que Arthur Lira começou ali a fazer uma orquestragem que é muito própria dele para garantir aliados nas posições-chave que vão decidir para onde vai o dinheiro do orçamento de 2024. O Arthur Lira e o orçamento e as emendas e o dinheiro é uma relação muito, muito forte, em que o Arthur Lira parece que acorda todo dia, viu, Nonato e Tebas, e canta assim pro orçamento, ó: eu só penso em você, só penso em você, só penso em... E repete, vai 10 vezes, eu só penso em você, e por aí vai. Para finalizar, a guerra entre Luciano Bivar e Antônio Rueda, do Partido União Brasil. Ontem foi o tema da Conexão Brasília aqui da minha coluna. Me preocupo muito com essa história, a gente vai fazer aqui uma brincadeira, mas está escalando. Desejo muito que Luciano Bivar e Antônio Rueda abaixem a temperatura e que essa brincadeira aqui no resumo musical da semana ajude os dois a terem consciência e, ó, não vale a pena essa disputa louca de poder aí. Mas Luciano Bivar e Antônio Rueda eram amigos, são amigos há mais de 30 anos. E eu disse que a relação do Bivar com o Rueda era quase uma relação paternal. E eu soube, então, que o Rueda pegou o celularzinho dele, gravou um áudio pro Luciano Bivar cantando assim, ó: ainda lembro o que passou, eu vou ser em qualquer lugar, dizendo aonde você for, eu vou. E aí o Luciano Bivar respondeu assim, vou responder. Aí clicou lá para gravar o áudio e mandou assim pro Rueda: várias queixas de você, porque fez isso comigo. Eu espero que eles estejam juntos e misturados em algum momento, viu? Nonato, Tebas, esse foi o resumo musical dessa semana. Muito bom, como sempre, Diego Amorim, e certeiro, né? Porque Brasília não para, dá tema o tempo inteiro aí. Haja música pra gente criar. Valeu, Diego, bom fim de semana, hein? Igualmente, até segunda.